Olá, meu nome é Marília, eu sou aluna do quarto período de Psicologia do Uniaraxá e gostaria de saber há quanto tempo atua na área de orientação profissional. Olá, pessoal, boa noite. Aqui é a Larissa Gonçalves, eu sou psicóloga clínica e organizacional. Fui convidada aqui pelos meninos do grupo do curso de psicologia aqui do Neraxá para falar um pouquinho sobre o tema de orientação profissional, que é uma das áreas que eu trabalho aqui no meu consultório. Bom, eu trabalho nessa área, pessoal, há aproximadamente 6 anos, trabalhando tanto num processo individual quanto em grupo. E o que é a orientação profissional? Bom, a orientação profissional é uma ferramenta de auxílio destinada às pessoas que necessitam de ajuda para tomar decisões sobre as suas carreiras e se desenvolverem profissionalmente. Ao contrário do senso comum, que acredita que a orientação profissional pode ser utilizada somente quando a pessoa tem uma demanda de escolha profissional, esse trabalho também pode ser realizado em diferentes momentos da vida das pessoas, podendo assim ajudar as pessoas a entenderem diferentes demandas relacionadas, por exemplo, à busca de uma nova profissão, definir aí um percurso profissional, a sua trajetória profissional, elaborar um currículo, né, quando ela está aí está buscando um emprego ou está participando de um processo seletivo, elaborar uma carta de apresentação quando ela quer aí trabalhar em uma determinada empresa ou ela quer se apresentar primeiro antes de mandar o currículo para essa empresa. Se preparar para o seu ingresso no mercado de trabalho, geralmente quando a pessoa nunca trabalhou, né, ela tem muitas dúvidas como que funciona o mercado, como que vai ser quando ela for trabalhar, o que que ela vai fazer. E aí o trabalho de orientação profissional ajuda ela a entender esse processo. Desenvolver habilidades de trabalho, pessoal. Então, às vezes tem clientes, né, que têm muitas dúvidas. Como que eu posso desenvolver a minha habilidade de liderança, por exemplo? Eu fui promovida e aí, como que eu posso agora desenvolver um trabalho de liderança? Então, a orientação profissional ajuda a pessoa a desenvolver essas habilidades, essas competências para desempenharem aí as suas atividades dentro das empresas. E também, ao contrário de que muitas pessoas pensam, né, a orientação profissional ajuda as pessoas a se prepararem para o seu processo de aposentadoria, né, que é um momento onde a pessoa sente muita insegurança. O que vou fazer depois que eu me aposentar, né? Será que a vida termina aqui? Eu não vou fazer mais nada? Bom, o processo de orientação profissional ajuda as pessoas também a pensarem, né, sobre esse processo de aposentadoria. Como vai ficar a vida delas agora que elas estão se aposentando? Olá, meu nome é Alcidésio Filho e eu tenho uma pergunta. Por que acreditar que seja importante buscar uma orientação profissional? Bom, por que que eu acredito que seja importante buscar uma orientação profissional? É importante buscar esse trabalho, pessoal, porque é muito normal, né, nós nos sentirmos inseguros, sentimos dúvidas com relação à nossa carreira. Seja quando a gente está no começo da carreira, quando a gente está ali naquele momento de fazer a nossa escolha, né, da nossa profissão, que curso que eu vou fazer, qual faculdade eu vou cursar, onde eu vou morar, né? Seja nesse momento onde tem muitas dúvidas, e a gente pode ficar muito inseguro com relação a essa escolha, ou seja, em um momento que a nossa carreira já está caminhando e de repente eu não estou tão satisfeita, né, com os ganhos, com o mercado, com o ambiente de trabalho. E isso pode me gerar aí angústias, dúvidas, enfim, né? Pode me fazer sentir aí confusa com relação ao meu trabalho, à minha vida profissional, né? E aí a orientação profissional é uma ferramenta super interessante, muito bacana, quando ela é, óbvio, realizada a profissionais qualificados, né, para esse trabalho, que ajuda as pessoas a ampliarem aí as suas percepções sobre essa trajetória profissional e sobre elas mesmas.
a gente percebe que dentro desse trabalho de orientação profissional, as pessoas entram também em uma trajetória de autoconhecimento, né? Elas se enxergam aí dentro dessa trajetória e enxergam aí as possibilidades envolvidas nessa escolha profissional. Então, é muito importante buscar esse trabalho de orientação profissional, porque é normal a gente se sentir aí com dúvidas dentro desses processos. Durante algumas décadas, se usavam os testes para entender as características do orientando. Assim, conhecendo o perfil profissional dele, indicando ao final dos testes qual carreira esse indivíduo poderia seguir. Ainda se utiliza esses testes? Bom, os testes psicológicos, pessoal, são instrumentos científicos que nós psicólogos podemos recorrer para entender um pouco mais sobre o funcionamento do nosso cliente e ajudá-lo, né, na sua tomada de decisão e nesse processo de autoconhecimento. Então, sim, pessoal, eles ainda são muito utilizados. Entretanto, não são os únicos instrumentos, as únicas ferramentas que nós temos. Nós podemos dispor também, dentro desse trabalho de orientação profissional, de outros recursos, como, por exemplo, dinâmicas, entrevistas e observações para embasar o nosso trabalho. Ao contrário do que se fazia no passado, com relação a identificar uma carreira que o indivíduo poderia seguir, né, dando essa sensação de que somente essa carreira era a correta, era esse caminho que ele deveria seguir, o nosso trabalho hoje é muito mais voltado para explorar as possibilidades e entender os desafios e aprofundar no autoconhecimento do nosso cliente, ajudando assim ele a tomar a sua decisão. Então, nós ajudamos o nosso cliente a explorar os caminhos, mas são eles quem definem no final qual caminho eles querem seguir. E nós lembramos o nosso cliente, nós fazemos um trabalho aí de orientação, ajudando o nosso cliente a entender que essa escolha, pessoal, ela não é definitiva. Nós podemos, em qualquer momento da nossa carreira, repensar a nossa decisão. Será que essa decisão ainda faz sentido para mim? Será que essa carreira está atendendo às minhas expectativas atuais? E aí, sim, nós podemos mudar de carreira, nós podemos repensar a nossa escolha e podemos nos preparar aí para os outros desafios que vão surgindo durante a nossa vida. Então, a orientação profissional, ela não está restrita somente aos testes. Nós não fazemos mais esse trabalho somente de testagem, né? Definir um padrão de funcionamento e direcionar para uma escolha. Nosso trabalho hoje vai muito além disso, não tem nada a ver com isso mais, né? É um trabalho muito mais relacionado à exploração mesmo, aprofundamento das possibilidades e dos desafios, né, que as pessoas vão encontrar na sua trajetória profissional. Olá, Larissa. Meu nome é Andresa, eu sou estudante de psicologia da Uniaraxá e eu queria saber, você prefere trabalhar no âmbito de grupo ou individual? Hoje, pessoal, eu atuo mais no âmbito individual. Eu não teria problema em atuar num aspecto aí grupal, né, trabalhando aí com o desenvolvimento de grupo. Mas eu acredito que esse trabalho ele possa ser desenvolvido, mas quando for algo relacionado a um treinamento, né? Um treinamento, um workshop, algo mais superficial, assim, de apresentação de mercado, apresentação de profissões, entendendo perfis profissionais, né? Algo mais nesse sentido. Então, mas eu prefiro atuar mais no aspecto individual, porque eu entendo, né, que cada cliente tem as suas demandas específicas. E às vezes aquela demanda, aquela angústia relacionada à escolha profissional apresenta para a gente outras características, outras questões envolvidas. E aí, de repente, as pessoas não se sentem aí tão à vontade em expor essas questões mais pessoais dentro de um grupo. Então, eu prefiro fazer a minha atuação de maneira individual. E é essa a forma que eu tenho trabalhado hoje, de maneira mais ampla, né, dentro da orientação profissional. É um trabalho mais individual. E qual é o seu ambiente ou local de atuação hoje em dia? Bom, eu atendo no meu consultório particular, que fica aqui próximo ao Recanto dos Idosos de São Vicente de Paula. Eu tenho uma sala para atendimento individual e tenho um salão com capacidade para 30 pessoas, que eu utilizo quando eu desenvolvo aí algum trabalho de grupo.
Agora, com a pandemia, né, esse salão ele está restrito somente a 10 pessoas. E eu utilizo ele tanto para desenvolvimento desse trabalho de workshop, de treinamento, quanto para os trabalhos de recrutamento e seleção que eu desenvolvo. Oi, meu nome é Emily, eu estou no quarto período de psicologia e queria saber quais dicas você pode dar para quem quer atuar nessa área. Bom, as dicas que eu dou para quem quer atuar nessa área é vocês estudarem muito sobre mercado de trabalho, buscar conhecer sobre as profissões e aprofundar os seus estudos em avaliação psicológica. Porque dentro desta área, né, ao contrário do que muitos pensam, né, a gente não está restrito somente à avaliação psicológica no âmbito de saúde mental. A gente também faz esse trabalho de autoconhecimento, de desenvolvimento, de competências, de habilidades, de preparação, né, para as entrevistas, apresentação profissional, desenvolvimento de perfil profissional do LinkedIn, de páginas, de outras páginas, né, elaboração de currículos aí de outras páginas, como vagas.com e outras páginas que nós temos aí no mercado, onde as pessoas podem mandar os seus currículos. E também, pessoal, indico para vocês buscarem supervisão no comecinho. Né? É comum a gente sentir muitas dúvidas, é comum a gente se sentir inseguro, e a supervisão pode ser aí um instrumento que nos ajuda bastante a conduzir o nosso trabalho dentro dessa temática de orientação profissional. Como você considera que tem sido o mercado de trabalho para quem atua com a área de orientação profissional? Eu acredito, pessoal, que essa área é uma área muito promissora, mas que ela tem sido muito disputada e ocupada por profissionais que não são psicólogas. E às vezes eu acredito que a população tem recorrido mais a esses profissionais por pensar, né, por um equívoco aí de pensar que a psicologia está somente relacionada à saúde mental. E esses profissionais, né, acabam divulgando o trabalho deles aí com ferramentas muito direcionadas, milagrosas, né, e às vezes distorcendo aí o que é esse trabalho, né, esse trabalho de orientação profissional, ele é muito mais profundo. Então, acredito que cabe a nós, pessoal, psicólogos, divulgar mais o nosso trabalho, né? Ajudar a população a entender que nós também podemos trabalhar dentro dessa área, ajudá-los com essas dúvidas, seja de escolha profissional no começo da carreira, seja da escolha, né, do curso que a pessoa vai fazer para buscar depois a sua trajetória profissional, seja desenvolver habilidades, como nós conversamos no começo, seja pensar no seu processo de aposentadoria, enfim, esse trabalho de orientação profissional é muito mais amplo. E acredito que as pessoas não sabem disso, né? Não sabem que nós podemos ajudá-las a pensarem essas possibilidades. E cabe a nós, né, dentro da nossa ética profissional, divulgar mais o nosso trabalho nesse aspecto. Ir nas escolas, fazer parcerias com empresas, divulgar mais, né, e conquistar mais esse espaço, que é um espaço também nosso e que nós temos uma capacidade muito bacana de atuação dentro dessa área. Bom, para finalizar é isso, pessoal. Eu vou pedir os meninos aqui do grupo para compartilhar com vocês o meu contato do WhatsApp. Qualquer dúvida que vocês tiverem, contem comigo, podem me procurar, seja para supervisão, seja para entender mais o mercado, ou seja para desenvolvimento das suas próprias habilidades, entender a sua carreira, os desafios da psicologia, enfim, né? O que vocês precisarem, podem contar comigo. Agradeço aqui o pessoal do grupo por esse convite e me coloco aqui à disposição mais uma vez, viu, pessoal? Tenham uma boa noite e muito obrigada.